Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. E hoje nós iremos falar sobre poesia e iremos explorar esse tema dentro do universo feminino. O meu papo de hoje é com a escritora Kátia Marchese, que escreveu o livro Mulheres de Roper. Ela mistura, então, a poesia, fala desse artista, só que quando eu estava lendo aqui a introdução do livro, a própria pessoa que apresenta, ela diz assim, olha, aos poucos o Roper vai sumindo e as mulheres vão tomando conta, né, dessas páginas. Nós vamos entender, então, um pouco hoje sobre poesia, vamos falar sobre as mulheres, sobre quem é essa mulher de hoje, quem foi essa mulher do passado, porque ela faz uma homenagem também à sua mãe, e pelo que eu estou entendendo aqui, era uma mulher muito, mas muito forte, e que enfrentou muitas dificuldades também. Kátia, bem-vinda ao Marca a Página. Bom dia. Bom dia, Rose. Tudo bom? Tudo bem, e você? Muito bom estar aqui com vocês. Que Feliz. bom, que bom. Kátia, como que foi entrar nesse universo da literatura? Você estava me dizendo que você trabalhou como servidora pública por muitos anos, né? Como que a poesia entrou na sua vida? Então, a poesia entra na minha vida na adolescência, né? Eu era uma leitora muito ávida, eu ia às livrarias e eu escolhia, assim, eu abria o livro, gostava do poema e comprava, né? Eu não tinha uma formação literária, eu era de outra área, e a escola também, quando você é adolescente, ela não forma tanto para poesia, né? E isso me acompanhou para a vida toda, e mais velha, a partir dos 30 e poucos anos, eu começo a escrever e guardar, né? Escreve e guarda, escreve e guarda. E foi assim, porque também me formei assistente social, trabalhei muitos anos na área social, trabalhei também na área da cultura, na área da gestão pública, e no paralelo eu ia escrevendo, fazendo cursos, mas não me autorizava ser poeta. Por que você não se autorizava a ser poeta? Então, eu acho que são duas questões importantes aí. Uma é porque eu não vinha da letras, né? Então, a gente sente um certo mal-estar, não é da área das letras, como se todo poeta e escritor precisasse ser letra. Tá cheio de advogado, jornalista, outras profissões, né? E a segunda é que eu acho que eu era muito exigente, eu acho que eu sou até hoje. E como eu lia muito, estudava muito poesia, eu achava que eu nunca ia dar conta de escrever um poema, né? Tão bom quanto eu era exigente na leitura. Entendi. E a vida, né? Eu acho que a vida também do trabalho, do cotidiano, né? Eu era uma mulher de Roper também, né? Tendo que trabalhar, ajudar na casa, essas coisas também vão segurando a gente, né? E por que esse tema, Mulheres de Roper? Explica um pouquinho pra gente do seu livro. E olha, eu sempre gostei muito desse pintor, do Eduardo Roper, que é um pintor norte-americano, ele é do pós-guerra, né? Ele pinta da década de 30 até 60 e pouco. E o que mais me chamava atenção, sempre me chamou atenção no Roper, é a intimidade, né? Como ele capta a intimidade e deixa o ambiente, a luz do Roper deixa o ambiente aberto para que você entre mesmo, né? Para que você imagine ali, você fique dentro dos quadros dele. Ele é uma grande janela para mim, que eu me debrucei durante anos, sempre gostei. E aí o que eu percebi? Eu percebi que o Roper pintava muitas mulheres, porque ele não é conhecido por pintar mulheres. Ele é mais conhecido pelos quadros famosos dele, que é uma lanchonete de esquina, vazia, né, com uma pessoa dentro, pelas paisagens americanas, meio desérticas. Mas ele pintou muitas mulheres, e todas as mulheres que ele pintou são mulheres que estão nos seus quartos, são mulheres que estão em situação de transitoriedade, estão dentro de um trem, né? Estão num café, e sempre sozinhas. Ele pinta a mulher no seu processo íntimo, ali, a só consigo mesma. E isso me chamou muito a atenção, porque eu acho que isso é um grande aprendizado nosso, né?
as mulheres tiveram que aprender a estar sozinhas. Uhum. E você, quando você começou a se apaixonar por poesia, você foi conquistada logo no começo ou não? Porque poesia não é algo tão fácil de compreender, né? Como que foi isso? Olha, Rose, eu acho que desde o começo, porque eu me lembro que a minha mãe assinava uma revista, tipo um almanaque, recordes, era um almanaque. E sempre tinha trovas, poesias no fim, sabe? Citações, frases curtas e fortes. E eu adorava isso, imagina, eu devia ter 11, 12 anos. Eu gostava. Eu não sei nem dizer muito porquê, mas eu gostava. Então, eu me lembro de, muitas vezes, à tarde, estar no quarto e ficar lendo aquele Seleções, era o nome do almanaque. Seleções, é verdade. Isso, lembrei o nome agora, falando. E a partir daí, quando eu começo a estar indo para o magistério, assim, porque eu optei pelo magistério, né, indo do ginásio para o colegial, algumas aulas eu descobria, né, então tinha os parnasianos, eu me lembro que eu fui, um dos primeiros poetas que eu fui era J.G. de Araújo Jorge, era um poeta super romântico brasileiro, né. E daí para o Vinícius, daí o MPB, eu sempre, adolescente, eu não era uma adolescente roqueira, como muitos da minha turma, eu gostava de Chico, eu gostava do Caetano. Eu acho que é isso, você vai ouvindo e vai se identificando. A gente não sabe explicar muito como, mas... Quem gosta de poesia é uma pessoa... Como que você classificaria o leitor de poesia? Ele é porque você falou porque a MPB, né, você tem tudo, a MPB você tem romance, você tem contestação, você tem poesia, você tem tudo, né? Quem que é esse leitor de poesia, esse amante da poesia? Eu acho que a pessoa que gosta da poesia, primeiro que eu acredito que todo mundo pode curtir a poesia. Né? Eu acho que o que falta às pessoas é o acesso, ser apresentado a ela, né? Eu me lembro que algumas aulas de literatura, o professor me chamava atenção também. Então, eu acho que... E a poesia também está em todos. Agora, o leitor de poesia, ele é um leitor, assim, basicamente, que ele vai ter uma sensibilidade focada para síntese, eu acho, né? A minha dificuldade com a prosa sempre foi grande. Não com a poesia. Mas, assim, essa coisa da síntese, da condensação da poesia... Eu acho que as pessoas que gostam disso vão melhor, né? Mas todos podem gostar, porque eu acho que a poesia, ela se revela para todo mundo. Né? O tema do teu livro são mulheres, né? Por que você decidiu escrever poesias direcionadas para elas? Então, tudo começou por causa dos quadros. Eu, num primeiro momento, falei, não, eu vou escrever, eu selecionei, davam mais ou menos uns 30 quadros da obra toda dele que tem mulheres. Desses 30, eu selecionei 26. E eu comecei a perceber que a poesia vinha. Tem dois quadros, que um é o poema 11 Horas, que eu gosto muito, que é uma mulher sentada numa poltrona à beira da janela. Essa poesia veio primeiro que tudo antes, assim, antes do livro até, assim... E foi ficando, e eu percebi que essas mulheres, eu senti uma necessidade de falar da interioridade do feminino, né, que eu acho que é ali que se constrói a mulher que vai estar na luta lá fora depois, né, eu acho que a mulher se constrói primeiro por dentro, e depois é que ela acontece fora, porque é assim também que historicamente colocaram a gente foi colocada do lado de dentro da casa, né? As mulheres cabe o interno, e foi ali que a gente teve que aprender a se defender e a se estruturar. Quando você tem feito palestras e tem levado esse universo feminino, qual que é o teu objetivo quando você fala com mulheres? Trazê-las para essa... Não trazê-las, reconhecer essa interioridade como uma força para poder ir para o externo e lutar e perceber que há dignidade, que elas são protagonistas, ou você vê a mulher ainda como... Que tipo de mulher que você vê, na verdade, né? Hoje nós somos mais protagonistas ou nós ainda estamos patinando?
Rose, eu acho que um dos objetivos desse livro, que são as rodas de leitura da vida que eu vou realizar com as mulheres, aqui da cidade de Campinas também, é que a gente possa perceber, porque eu acho que, assim, a mulher se constrói dentro dessa solidão dela, a aparente solidão, né, e ela não se percebe como força. E esse centro de força está dentro de nós. Como é que você sai de uma relação abusiva se você não achar seu centro de força, né? De uma situação violenta? Como é que você se livra de uma situação assim, né? Como é que você passa pela doença de um filho ali, sozinha dentro de casa, segurando a barra de casa, se não é vivendo a dor, né? Atravessando mesmo esse... Então, eu gostaria e quero, com esse trabalho, conversar com as mulheres desse processo, né? Que eu costumo chamar da passagem da solidão para a solitude, que é diferente. Sim. Uma coisa é você estar sozinha, outra coisa é você estar em estado de solitude. E eu acho que as mulheres, por isso que nós aguentamos mais a pandemia, inclusive, né? Porque nós sabemos o que é estar sozinhas, né? E há um caminho, né? As mulheres constroem um caminho, já construíram, como você falou da minha mãe. Minha mãe, na década de 40, era uma mulher desquitada. Nossa, ela tinha o centro enfrentou, né? Ela enfrentou, e ela enfrentou sozinha. Ela precisou da solidão para transformar, para um dia ela está dentro da casa dela e dizer, aqui é minha casa. Eu estou feliz em estar comigo mesma, né? Que eu acho, e o outro ponto é essa quebra do mito do amor romântico. Que eu acho que a mulher aprende a quebrar o mito do amor romântico vivendo os seus processos de solidão. Ela é abandonada, né? Ela tem que viver o processo. Ela não pode... a mulher normalmente não escapa da dor, né? A gente sabe disso. Mas você acha que a mulher de hoje, e principalmente essa mulher mais nova, ela já não está sendo criada, ou pelo menos formada, para ser mais independente, não depender tanto desse mito do amor romântico? Eu acho que você tem muitas mulheres, eu digo até por mim, né? Eu acho que você tem, eu sou um assistente social, sempre tive perto das militâncias da causa feminina e tudo. Mas o mito do amor romântico, ele é maior do que ele está impregnado na gente, no coração, na mente, sabe? No corpo. É uma coisa que está impregnada. Você leva o mito do amor romântico para várias relações, não é só para a relação do homem e da mulher. Você leva o mito do amor romântico para o trabalho, né? Você leva o mito do amor romântico para a relação com os amigos. Isso é uma das grandes forças que eu acredito, né? Aí é uma crença minha. A grande força do patriarcado, de dar tão certo, né? É esse mito. Porque a gente acredita que tem um homem que vai ser uma alma gêmea, ou a gente quer viver essa paixão. Ela está construída em nós desde os gregos. Não. Isso não, né? Porque também a gente não pode dizer que isso é ruim. Porque... O que a gente não pode se colocar dentro dele como alguém que vai servir ao mito. De dependência, né? Eu acho que a gente pode colocar... eu acho que não se colocar nesse lugar de dependência, mas a gente pode colocar no lugar de você usufruir aquilo, porque é muito... Você vive a paixão, agora não a paixão que vai te destruir. Se ela acaba, você morre, porque aquele amor tinha que existir de qualquer forma, né? E isso a gente é treinada para viver assim, a gente precisa desaprender, né? E descobrir que é com a gente mesma que a gente resolve isso, eu acho, né? Agora, Kátia, tem um autor, não sei se você já deve ter ouvido falar, que escreveu sobre o amor líquido, da sociedade líquida, o Bauman, né? E ele fala que a humanidade hoje, ela não consegue mais criar vínculos, né? Tem muita dificuldade para isso. E isso é ruim, é nocivo, né? Porque nós precisamos criar vínculos, nós precisamos do outro, porque você não pode criar essa dependência, mas estar do lado do outro, você ter um relacionamento não é ruim. Isso quando você fala sobre esse amor romântico, né, e a nocividade dele no sentido ruim, não contradiz o que esse autor coloca, porque ele diz o seguinte: é importante que nós tenhamos relacionamentos, né? Como que você trabalha isso, essa coisa do relacionamento e não ter relacionamento? Ou não é isso que você está colocando?
Não, o que eu coloco é essa passagem, onde a mulher dá esse salto. Ela sai desse amor mais dependente, porque ela aprende a viver com ela mesma, ela aprende a se amar, ela acha a força dela. E aí ela vai viver os outros amores com mais qualidade, inclusive, né? Eu não preciso viver eternamente sozinha, nem devo, porque eu acho que os vínculos são importantes. Eu tenho os vínculos com os filhos, eu também idealizo os filhos, né? A mulher idealiza os filhos. É outro amor romântico, é a relação de mãe e filho. Entendi. Na verdade, o que você está colocando é o seguinte: a mulher, ela pode viver bem a solitude, que é aquele estar bem sozinha, como ela pode viver a mesma plenitude com o outro. Ela não pode viver a plenitude, ela não pode deixar de viver a plenitude se ela estiver sozinha, que é aquela que a mulher, ela sempre tem que ter alguém que vai complementar e ela vai ser dependente, é isso, né? E normalmente é a gente que segura a onda da relação. Pois o outro que é dependente da nossa relação, mas a gente acredita que é o contrário. É o contrário, né? Na verdade, você quer fortalecer, né? Tem um poema que eu gostei muito que diz assim: bem-vinda, a noite entra, circula pelo quarto, selo a escuridão, eu e a noite em movimento, crescem as sílabas ao ordenar os caminhos, até que a noite canse e respire o ar amanhecido. Eu gostei porque fala muito da solidão, né, e dessa coisa eu e a noite em movimento, né, e a noite entra, ela circula pelo quarto, e você sela a escuridão. O que você, essa bem-vindo é dizendo, olha, eu tô bem comigo mesmo, é isso? Bem-vinda à noite, né, noite no sentido do escuro, no sentido ruim, que é o que pode ser o sentido a solidão é escura, né? É a mulher que sabe selar e montar, ela sabe montar em cima dessa solidão e fazer com que ela seja um prazer, né? Seja um prazer mesmo, que ela desfrute, que ela goze de estar consigo mesma. Eu acho que esse poema fala sobre isso. E também tem um bem bacana, que é o Intentos, né, que diz assim: o que guardo são risos, lágrimas e o amanhã. Não guardo motivos, silencio o porquê. Canta um galo visível todos os dias, não vejo, mas ele canta. É bacana isso, porque assim, eu guardo tudo, eu guardo os risos, as lágrimas e o amanhã, então tem esperança. Né? É isso. Esse Intentos é um poema que as pessoas gostam, né? Porque você não deixa de viver, né? Você vai continuar tendo dor, chorando, você vai continuar, a gente continua rindo, a vida é um aprendizado, né? Rindo, chorando, mas guarda o amanhã, né? A possibilidade do amanhã, assim. Esse silencio, os porquês, porque a gente também quer saber muito por que isso, por que aquilo, né? Isso, às vezes cansa. Sei lá, não tem motivo, foi embora, pronto, vamos viver, né? Vamos viver, não tem necessidade de saber de tudo também, né? O teu livro também, ele está ilustrado, e esses quadros, essas mulheres que foram ilustradas, são as mulheres do quadro do Roper ou não? Ou a tua ilustradora, ela criou? E são mulheres nuas, né? Todas as mulheres são dos quadros. Elas, no fim do livro, tem uma lista dos quadros de Roper, que você pode achar pela internet, que corresponde àquela ilustração, né? Que corresponde à ilustração. Então, eu faço essa analogia, e o que eu fiz? Porque eu não poderia usar as imagens de Roper que não estão no domínio público, né? Eu não. Então, ela fez uma recriação, uma releitura de cada quadro. E eu pedi para ela manter determinadas posições e determinadas coisas que estão nos quadros, porque são importantes. Por exemplo, essa mulher sentada à beira de uma janela, na cadeira, né, que é 11 horas, o poema 11 horas, é uma mulher que está se reconstruindo. Então, ela vai passar um tempo quieta, porque ela está criando carne de novo. Esse poema fala sobre isso, né? E ela está trabalhando os lutos das perdas dela. E é preciso ficar sozinha nesses momentos em que você passa essas crises, Kátia? No poema eu digo isso, né? Ficar a sós, com seus ossos e cabelos, né? Ficar a sós porque a gente também, eu acho que aí o homem, a mulher, a gente fica saltando muito, né? Porque não quer ficar só, o medo, né, de estar sozinho. Os homens também, né? Saltam muito, a gente vai saltando de relação em relação, a gente vai saltando de experiência em experiência, né? E esse medo também de estar sozinha, talvez seja até o próprio medo de se conhecer, né? Porque nós temos muitas dificuldades
Eu sempre brinco que nós temos belezas e temos feiuras, né? E tem que viver com elas, né? E não é fácil, né? E aí, eu não conheço muito esse artista que você tanto ama, né? Mas as mulheres que estão desenhadas aqui, o que eu gostei das ilustrações, que são mulheres muito próximas da gente. Porque quando você olha as mulheres que hoje estão na mídia, são mulheres perfeitas, né? Mulheres muito lindas, maravilhosas, e quando a gente olha para o espelho, a gente vê nossas celulites, as nossas gordurinhas. Eu digo que são mulheres que são comuns. E por isso, e porque elas são comuns, eu acredito nisso, é porque a gente é comum, que a gente é extraordinário. Né? Uhum. E é isso que eu quero trabalhar com as mulheres em rodas de leitura, né? Uhum. O que você vai trabalhar? É isso que eu queria perguntar, eu vou perguntar já para você, aproveitando. Você vai usar as tuas poesias para levar que universo para essa mulher? O que você quer trazer? O que você, na verdade, quer tirar delas ou fazer com que elas se descubram? Quais são as forças, né, que você vai estar buscando nessas rodas de conversa? As rodas de conversa vão acontecer aqui na região norte de Campinas, através da entidade, né, do CPTI, do Centro de Promoção Tileida, e essas mulheres foram contatadas, todas gostariam de fazer, porque a gente perguntou, quem gostaria de fazer uma roda de leitura de poesia? Né? Que legal. Então isso foi perguntado para elas, e elas se colocaram, se inscreveram, né? Nós vamos fazer, então, são todas poetas? Não, são mulheres, não. Elas são mulheres comuns, que essas que estão no livro. Elas trabalham, cuidam da casa, são mulheres do bairro, que frequentam essa entidade. Elas frequentam a entidade, né? Tem uma relação, podem fazer um curso, participam de algum programa da Secretaria de Assistência que a entidade oferece, né? Então, elas são mulheres dos bairros, ali, Shalom, Aparecidinha, são vários bairros ali. Nós vamos ficar um bom tempo montando grupos ali. Então, qual é o objetivo? Primeiro, eu acredito que a poesia, de novo, é acessível a todos. E a poesia nos ajuda a transcender. A poesia nos ajuda, esse estado que a gente fica, de mais quieta, pensando, elaborando a nossa vida, é poesia. As mulheres fazem muito isso quando ela lava uma roupa, quando ela está num tanque, quando ela está na pia. Quanto o nosso pensamento fica à deriva, né? Fica pensando coisas, a gente fica, às vezes, elaborando um fora que levou, às vezes a gente fica elaborando uma frustração, ou uma alegria, um momento em que é único, que a gente não pode partilhar, né? Então, esse estado de poesia é um dos objetivos, que todas as mulheres experimentem o estado de poesia e possam, inclusive, ou desenhar ou escrever, se elas quiserem, né? No fim da oficina, nós vamos fazer uma produção do que elas experimentaram. E a gente vai partir do livro. Então, nós vamos abrir os livros, começa amanhã é o primeiro encontro, aí o livro, elas vão receber o livro em sacolinhas, né, com mulheres de roupa, uma sacolinha, uma eco bag, com bloquinho para elas escreverem, que quiserem. Pode saber escrever, pode não saber escrever, porque a poesia, ela acontece primeiro na cabeça. A poesia o início da poesia era a oralidade, lá nos gregos, né? Então, a poesia é oralidade. Eu vou partir disso, dessa realidade, e ela é possível a todos. Nós só vamos aprender a entrar em estado de poesia, exercitar. Então, elas vão escolher ali qual a imagem você mais gosta, né? Que imagem te chamou a atenção? O que lhe diz esse poema sobre essa imagem? E ela vai ficar, por exemplo, uma semana olhando essa imagem, esse poema, e o que vem? Que palavras te vêm? Né? Fazer exercício de escolher as suas palavras-chave, que palavra mais vem na tua cabeça, e a partir dessa palavra, o que você escreveria, ou o que você diria, né? Já que pode ter mulher que não escreve no grupo, né? Então, vai ser essa experiência. E aí nós vamos tocar nessa realidade que as mulheres comuns, que você mesmo acabou de dizer, que estão no livro, são mulheres comuns, né? Uma está tomando café sozinha num lugar, né? A outra está dentro de um ônibus, a outra está com uma mala, vai viajar para algum lugar, está em trânsito, né? E é isso, nós vamos tratar das nossas vidas comuns, né?
E a Se ideia... você vai colocar poesia na vida comum, como você disse, tudo Isso. tem poesia. Na verdade, Tudo. você só vai fazer com que elas descubram que há encanto. Há encanto. Então, são 2 grandes objetivos. Primeiro, todos nós podemos ser poetas, né? Entender e descobrir a poesia da vida, que ela está em tudo. Até no chazinho, que a gente sabe fazer tão bem, ela está ali, né? Segundo, encontrar seu centro de força dentro da sua intimidade, né? Mostrar para as mulheres que a gente não precisa temer a nossa intimidade, que muito pelo contrário, é através dela que a gente criou o movimento feminista, que a gente foi para as ruas. Foi porque a gente viveu a solidão. A gente foi obrigada a viver trancada, né? Então a gente aprendeu a se libertar estando trancada. E eu acho que esse aprendizado, essa força tem que continuar acontecendo, porque, como você disse, a gente avançou, mas não avançou tanto, né? Não, ainda não. A gente tem muito feminicídio, muita violência, né? E outra, né? Nessa pandemia, aumentou muito, né? Aumentou muito. E, na verdade, eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que aumentou muito ou se já era? E a gente que está vendo agora, mas eu acho que sempre teve muito, assim, da minha vida de jornalista, que eu já vi de violência contra a mulher, é uma coisa assim... eu sei. É absurda, né? Então, é terrível. E eu acho muito legal. E nessas mulheres que estarão nessa roda de conversa, são todas as idades? Como que teve alguma pré-seleção ou não? Você abriu e deixou. Quem quiser, quem tiver interesse, pode ver. Eu construí essa oficina, eu fiz questão de construir, inclusive, teoricamente, a oficina e tudo, junto com um grupo de assistentes sociais e psicólogos da entidade, gente. São os técnicos sociais, né? Então, eles foram a campo, né? Passaram na casa das mulheres, das pessoas que já estão inscritas lá na entidade. E ofereceram um café. Desculpa, não, fica tranquila. Vou fazer o café com poesia, né? Então, elas vão um chacezinho de café, a gente vai conversar, e elas se interessaram. Então, pelo que eu vi, o primeiro grupo agora são 10 mulheres. Eu também não posso fazer mais do que 10, porque a oficina vai exigir uma certa intimidade, não dá para fazer um número. Então, eu prefiro repetir várias, né? Então, são 10 mulheres se encontrando uma vez por semana durante um mês, para dar a oficina inteira. Né? Bacana. Para elas, inclusive, no fim, terem material. A ideia é publicar, eu vou dar um jeito de publicar esse material. Kátia, vamos lá, a gente está indo. Sim, elas têm, a maioria é de 30 anos a 50, 60, por aí. Ela é um público bem variado. Tá certo. Mulheres de Roupa, de Kátia Marchese, onde que encontra essa publicação e esse livro? Olha, você tem o site da Editora Patois, né? Que é só colocar Editora Patois, que já entra no site, tá à venda lá. Tem também a minha página da internet, que é Kátia Marchese, né? KátiaMarchese.com.br. É o site da escritora. Lá você compra, aí você vê que tem a sacolinha também, a ecobag, quem quiser. Ai, que legal. Legal. Essa fez um sucesso, essa ecobag. Mas sempre faz, né, amiga? Vamos combinar que sapato e bolsa é algo que a gente ama. Pois né? As duas mulheres. Até os homens estão comprando o livro para carregar ecobag. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente terminar aqui. Dentro desses poemas que você escreveu, eu queria que você lesse um para a gente, que não sei se seria o seu preferido, mas algum que foi significativo na tua vida ou nessa tua jornada aqui de escritora. Eu vou ler. Então, pera que eu vou só um pouquinho. Mas eu gostei demais, viu? E assim, eu achei as ilustrações, deixa eu só dizer de quem foi que fez as ilustrações, que eu acho que é importante. É a Isabela Sancho, né, que foi a ilustradora desse livro, e assim, eu achei maravilhosas as ilustrações, essas mulheres em vários momentos da vida delas, né? São bem bonitas, né? Tem uma muito bonita, que eu gosto também bastante, um poema talvez o poema mais longo do livro, que se chama Fardos. Sim, eu peguei ele.
que são as mulheres que também ficam trancadas, né, no seu trabalho interno, né, são as costureiras eu posso lê-lo se você quiser, ou se você quiser eu posso ler um outro. O que você quiser. Não, o que você quiser, você escolhe. Aquele que você queira ler para a gente poder terminar. Para que as pessoas possam... E esse Fardos tem a ver com a tua mãe, né? Tem, porque minha mãe trabalhou na indústria têxtil, né? E também é uma homenagem às costureiras, né? Você tem muitas costureiras bolivianas, você tem... Por isso que tem o nome do rio da Bolívia, né? Guapay. Tem um filme que eu assisti, eu acho que chama... Pode ficar tranquila. Ai, que desculpa. Não, fica tranquila. Esse negócio da gente trabalhar em casa é assim mesmo. Chama Colcha de Retalho. Eu não sei se você já assistiu, eu não lembro se o nome é esse do filme, mas são mulheres que elas se reúnem, talvez dá até para você usar na tua oficina. Elas são da mesma casa, é uma mãe com as suas filhas, tem a avó, e elas vão costurando uma colcha. E enquanto elas vão montando essa colcha, elas vão repassando a vida delas. Então, as dores, as alegrias, as esperanças. E o filme, ele é... Tá anotando aqui, Colcha de Retalhos, né? Eu vou pegar direitinho, mas eu te mando depois. Eu te Menina, agradeço. esse filme foi um filme que me marcou tanto, porque, assim, elas vão ali resolvendo o mundo interior delas num grupo de terapia, vamos assim dizer. Enquanto elas costuravam, elas vão falando das dores, das alegrias, dos sonhos, dos projetos. O filme é maravilhoso. E esse filme eu já assisti, já faz uns 20 anos. Mas eu nunca me esqueci desse filme, porque tem muito a ver com a gente, né? Dessa coisa do falar, do... Isso que é a roda de leitura, por isso que eu chamei de roda de leituras da vida, poesia. Porque a gente vai ler as nossas vidas, vai dividir isso. E um tanto tá nos poemas. Os poemas são só para disparar, né? Os poemas e as imagens é para disparar. E vamos ver o que vem, que eu acho que vai... Vamos lá. Para a gente poder terminar, Kátia, pode ficar à vontade para você ler o poema que você quiser. Então eu vou ler o Fardos em homenagem às mulheres que trabalham, né? Que trabalham de noite trancadas dentro de quartos pequenos. As costureiras, esse poema. Fardos. Ela se curva, costurando pensa, em quantidades intermináveis, em seu menino negligenciado, na terra exaustiva que não se importou em deixar. A madrugada atravessa lentamente. Seus pés adormecidos tocam a parede e ela finge alcançar o casco de um barco. Mesmo que não haja rio à sua frente, o tecido corre até as margens do Guapay. Mas chegar é impossível. A dívida é um cão por detrás das janelas. E ela ficará ali, silenciada e invisível, como um fantasma na máquina de costura. Olha, obrigada. Obrigada mesmo. Que isso, esse papo Rose. foi ótimo. Eu espero que esse trabalho seu com as mulheres possam trazê-las, né, e ajudá-las, trazê-las para a vida, porque muitas mulheres estão vivas, mas não vivem, né? E que você possa ajudá-las a viver em plenitude. Eu gosto muito dessa palavra, plenitude. Plenitude, também acho. Linda, né? É uma palavra linda. Gosto demais. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Você recebeu o livro, né? Recebi, já li, já olhei, já folheei, adorei. Obrigada mesmo. Gente, obrigada, Kátia. Obrigada a você, eu agradeço muito. E amanhã estou ansiosa aqui para amanhã começar a oficina com as mulheres, tá bom? Vai ser um sucesso. Muito obrigada pela sua atenção, viu? Obrigada. E eu quero agradecer você que ficou conosco até agora. Eu tenho certeza que você amou essas poesias, né? E é importante nós falarmos sobre o encanto, sobre a beleza por trás das palavras. E o que me encanta na literatura é o que as palavras querem nos dizer. E as palavras, elas trazem crescimento, elas trazem esperança, elas nos fazem refletir. E hoje, então, você ficou no mundo da poesia com a escritora Kátia Marquese. E na semana que vem, nós teremos algo também extraordinário para falar com você nesse mundo das letras. Marca a Página volta na próxima semana. Um grande beijo para você. Tchau.